Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. Características de uma igreja verdadeiramente bíblica. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos auxilie na ministração desta mensagem. Amém. Em Cesareia de Filipe, já no auge de seu ministério terreno, indagou o Senhor Jesus aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus capítulo 16 e versículo 13. Refletindo as opiniões que circulavam entre os judeus, responderam ao Mestre. Uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Mateus capítulo 16 e versículo 14. O Senhor, porém, buscava um posicionamento de seus próprios seguidores quanto à sua pessoa, a sua vinda ao mundo e a sua missão salvadora. Por isso, torna a indagar-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Mateus capítulo 16 e versículo 15. Ante esta indagação profética, responde Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16 e versículo 16. Ato contínuo, declara-lhe o Senhor Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, do versículo 17 ao 19. Sim, querido irmão, a Igreja de Jesus Cristo acha-se edificada sobre esta declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que representa uma belíssima síntese entre o Antigo e o Novo Testamentos. Logo, a resposta petrina compendia admirável e harmonicamente os santos profetas e os apóstolos de nosso Senhor, sobre os quais a Igreja de Deus acha-se muito solidamente alicerçada. Tal afirmação, inspirada pelo Espírito Santo, mostra outro sim a perfeita unidade e perfeitíssima conexão entre os ministérios de ambas as alianças. Ora, sendo a Igreja de Cristo fundamentada sobre a declaração de Cesareia, que características temos de encontrar em cada uma de nossas igrejas, congregações e instituições? Reflete cada uma delas a resposta que o irmão Pedro deu ao Filho do Homem, que já era adorado como Filho de Deus? Ponto número 1. A Igreja de Cristo tem de ser essencial e formalmente bíblica para que jamais venha adquirir as formas do mundo. Quem vê a Igreja, vê a Bíblia. E quem a Bíblia vê, não pode deixar de ver a Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ambas são inseparáveis.
Houve um tempo no Rio de Janeiro em que o crente evangélico era apelidado de Bíblia. Tal era o nosso nome, prenome, cognome e sobrenome. Apelidavam-nos assim porque nos conformávamos em todas as coisas, mercê de Deus, a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Logo, não podemos admitir uma igreja cuja hermenêutica ignore as reivindicações dos santos profetas e dos apóstolos de nosso Senhor. Tal hermenêutica, engenhada por Satanás, visa tão somente desconstruir o Antigo e o Novo Testamentos. Ela só não pode desconstruir nem ignorar as consequências do inferno e as penalidades eternas do lago de fogo. Portanto, professemos a uma só voz com o apóstolo Paulo. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, e versículo 17. A Igreja de Cristo e a Bíblia são inseparáveis. Na Bíblia, fundamentamos-nos. Ela jamais deixará de ser a nossa única regra infalível de fé e de prática, porquanto somente ela é a palavra de Deus. Ponto número 2. A Igreja de Cristo é santificada pela Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A Igreja de Cristo, por estar submissa à Bíblia Sagrada, usufrui continuamente desta oração de nosso Senhor no agonizante Getsêmani. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, do versículo 15 ao 17. Por conseguinte, quanto mais uma igreja dá guarida à palavra de Deus, mais santificada é pelo Deus da palavra. Consagremos, pois, o tempo de nossos cultos e reuniões solenes à exposição sistemática e continuada dos santos profetas e dos apóstolos do Cordeiro. À semelhança de Paulo em Éfeso, preguemos a palavra até que nossas igrejas, congregações e instituições sejam alçadas às regiões celestes e de lá não mais saiam. Atos capítulo 20, versículo 27 e Efésios capítulo 2 e versículo 6. A santidade, portanto, é uma das características da Igreja de Cristo, porque a santificação deve ser uma de suas práticas mais intensas e persistentes, conforme escreve o apóstolo Paulo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 3. Portanto, a nossa santificação está intrinsecamente ligada à leitura, ao estudo e à exposição pública da Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Apeguemo-nos à Bíblia Sagrada e deixemos o orgulho, a vaidade, a mentira, a calúnia, o roubo, a fornicação, o adultério, os pecados de Sodoma e Gomorra e as iniquidades todas que desagradam o Santíssimo Deus. Afinal, ordena-nos ele: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico capítulo 19 e versículo 2.
Ponto de número 3. A Igreja de Cristo tem de ser conhecida como habitação por excelência do Espírito Santo. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo não é uma agremiação política, nem um ajuntamento de homens e negócios, nem um clube social. Os que assim a imaginam, que busquem outras guaridas e nichos, pois estão profanando-a com a sua presença. A Igreja, querido irmão, é o corpo de Cristo e, como tal, é a habitação por excelência do Espírito Santo, conforme escreve o apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Sendo, pois, a Igreja de Cristo a habitação por excelência do Espírito Santo, tratemo-la com a devida reverência e consideração. Se não o fizermos, seremos envergonhados no tribunal de Cristo, se lá chegarmos, ou então, no juízo final, seremos condenados ao lago de fogo, juntamente com os mais notórios ímpios e tiranos, desde Caim até o último inimigo de Deus. Aliás, estarão ali também a besta, o falso profeta e o próprio diabo. A Igreja, pois, merece todo o nosso amor, consideração e reverência. Ela é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Respeitemo-la. Portanto, obreiros do Senhor, zelemos pela Igreja de Cristo, e por ela sintamos também as dores de parto, porquanto ela, e somente ela, é a habitação por excelência do Espírito Santo. Ela é pura e virginal. Ponto número 4. A Igreja de Cristo deve ser pastoreada, dirigida e presidida por um ministério completo e santo, conforme nos ordena o Novo Testamento. Desde já declaramos que nossas igrejas, congregações e entidades a elas ligadas, que também são igreja, devem ser pastoreadas, dirigidas e presididas não por profissionais do púlpito, nem por empresários das coisas santas, e nem pelos que mercadejam com as ovelhas do sumo pastor. Desgraçadamente, já estamos a viver os tempos ruins e profanos, nos quais obreiros maus e perversos e até pervertidos, trilhando o caminho de Balaão, oferem grandes lucros atrás do sagrado púlpito, conforme denuncia o santo apóstolo. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3. A Igreja do Cordeiro também não pode ser pastoreada por comediantes e stand-ups, como se o objetivo do Santo Evangelho fosse levar a audiência ao riso, à gargalhada, à irreverência e à blasfêmia contra o Filho de Deus, contra o Pai Celeste e contra o Divino Preceptor. O Santo Púlpito está a exigir, nestes últimos dias, homens santos, piedosos e imbuídos de santa coragem e dispostos ao martírio. Ponto número 5.
A Igreja de Cristo é a legítima agência do reino de Deus neste mundo. Que ninguém veja a Igreja de Cristo como uma entidade meramente humana, porque definitivamente não é. Conquanto ainda esteja no mundo, do mundo não é, porque a sua natureza é espiritual e a sua cidadania gloriosamente celeste. Está na terra, mas peregrina para o céu, como peregrinavam os santos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10. A Igreja de Cristo, embora visivelmente terrestre, invisivelmente a agência por excelência do reino de Deus neste mundo. Ela não descura dos negócios seculares e temporais. Trata-os com denodo recomendado pela palavra de Deus, dando a César o que é de César e santificando a Deus o que pertence a Deus. Sendo agência por excelência do reino de Deus, está acima da política humana, mas não deixa de cumprir a sua obrigação concernente aos governantes e poderosos deste mundo. Por eles está sempre a orar, e quando eles se fazem réprobos, repreende-os com a autoridade que lhe confere a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 6, e Daniel capítulo 4 e versículo 27. Honremos, pois, a Igreja de Cristo, não somente como seu corpo espiritual, mas também como agência por excelência do reino de Deus. Ponto número 6. Eis a missão mais sublime e mais gloriosa da Igreja de Cristo: levar o Santo Evangelho até os confins da terra. O Senhor Jesus não estabeleceu a sua Igreja neste mundo para construir impérios, erguer monumentos ou levantar torres de Babéis que, ao invés de tocar o céu, sempre acabam por desabar no inferno. Conscientizemo-nos, pois, de que a missão da Igreja de Cristo, sublime e intransferível, é levar o Santo Evangelho até os confins da terra, sem impedimento algum. Atos capítulo 28 e versículo 31. Portanto, empreguemos sabiamente os recursos provenientes dos dízimos e das ofertas alçadas, não em nossos impérios, mas na expansão do reino de Deus. Evangelizemos enquanto é dia. A noite não tarda. Façamos missões enquanto as fronteiras estão abertas. Podem fechar-se definitivamente a qualquer momento, quando aconteceu durante a pandemia. Utilizemos os portos e os aeroportos enquanto podemos ingrar os mares e cruzar os céus. Querem fechá-los, para que não mais anunciemos a Jesus Cristo aos povos não alcançados. Queridos irmãos, nossa mais sublime e gloriosa missão é levar o Santo Evangelho até os confins da terra. É a ordem que recebemos do Senhor em Atos capítulo 1 e versículo 8. Busquemos o poder do alto. Busquemos os fundamentos da doutrina pentecostal, para que cumpramos com excelência a ordenança que nos confiou o Cordeiro de Deus. Ponto de número 7. Enfatizemos esta proposição genuína e autenticamente bíblica. A Igreja de Cristo é a voz sacerdotal e profética de Deus neste mundo.
Que esta verdade fique bem patente a todos nós, obreiros do Cordeiro. A política da Igreja de Cristo não é fazer política, mas estar acima de toda e qualquer política, porquanto ela é agência por excelência do reino de Deus. Não se embaraçando com o partidarismo sempre ruinoso, dedica-se a orar pelos governantes e a admoestá-los quando estes se fazem reprováveis diante da soberania da palavra de Deus. Sendo a voz sacerdotal e profética instituída por Deus, não se dobra ante os poderosos, mas ajoelha-se diante do Todo-Poderoso, rogando-lhe para que abençoe os povos, línguas e nações, e que estes não sejam dominados, subvertidos e destruídos por Satanás e por seus lugares tenentes. Resguardando seu púlpito e jamais emprestando a políticos deste ou daquele partido, preserva-lhe a inteireza, porque desse estrado santo e dedicado ao Senhor, o nosso púlpito, proclama a palavra de Deus como Deus da palavra nolo requer. Queridos irmãos, o nosso púlpito pertence única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Dele, proclamamos o Santo Evangelho até que o Cordeiro venha buscar-nos. Ponto número 8. A Igreja de Cristo é o modelo da moral e da ética neste mundo que jaz no maligno. A Igreja de Cristo é a comunidade ética por excelência deste mundo, conforme declara o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Por conseguinte, além de evangelizar e fazer missões, deixemos bem patentes ao mundo os princípios que defendemos, os valores que abraçamos desde a nossa conversão a Cristo e os alicerces e pilares de nossa ética, conforme a recebemos dos santos profetas e apóstolos de nosso Senhor. Todos precisam saber que, como a comunidade ética por excelência deste mundo, somos contra o aborto, a ideologia de gênero, a eutanásia, e defendemos o casamento tal qual o Criador o instituiu no Éden. Heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Ouçamos a voz do próprio Deus ao instituir o matrimônio. Ele, Criador de quanto existe. Ele, soberano de todas as coisas. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Fomos intimados a ser a comunidade ética desse século, quando desta ordenança de nosso Senhor. Prestemos atenção. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5 e versículo 13. Sejamos, pois, sal e luz, conforme nos ordenou o eterno Filho de Deus. Ponto de número 9. A Igreja de Cristo tem de ser conhecida pela disciplina e piedade de seus membros. Sendo nós sal e luz deste mundo, andemos de tal maneira a glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Sejamos conhecidos pela disciplina e por uma vida devota ao Pai Celeste. Enfim, que o testemunho de cada crente luza neste mundo, conforme exorta-nos o Santo Apóstolo. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Filipenses, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Conclusão. Já estamos a viver os últimos dias da Igreja de Cristo neste mundo que, abissalmente, jaz no maligno. Nossa peregrinação, desde o Pentecostes em Jerusalém, já dura 2000 anos. Desde então, o diabo e seus lugares tenentes vêm envidando todos os seus esforços para derrotar a Igreja, a virginal noiva do Cordeiro, mas não logrou êxito algum. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Sejamos firmes e corajosos, pois a trombeta em breve soará, anunciando o arrebatamento da Igreja, a vinda de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E que ele nos encontre com todas essas características. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, e do ser humano também Criador. Pai, por Tua vontade, por Teus desígnios, a Igreja de Cristo foi estabelecida neste mundo, inaugurada em Jerusalém no dia de Pentecostes, para levar o Teu Evangelho, o plano da salvação, até os confins da terra. Estamos aqui, peregrinamos. Estamos aqui, e com as armas espirituais que encontramos na Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, militamos, batalhamos e guerreamos contra os males deste mundo que se encontra abissalmente no maligno. A nossa luta, Senhor, não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra as potestades que, desde o início do mundo, querem mantê-lo sob controle. Mas a Tua palavra diz que a terra é Tua. A sua plenitude também é Tua, o mundo e aqueles que nele habitam. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a ter todas as características de uma igreja verdadeira e forte, a Igreja do Cordeiro do Novo Testamento, para que possamos levar o Teu Santo Evangelho a toda a América Latina. Senhor, os países latino-americanos necessitam da Tua Palavra, do Teu Evangelho. E que cheguemos também à África, à Europa, à Ásia e à Oceania, aos confins da terra, Senhor, sem impedimento algum. Dá que a Tua Igreja sejamos mais santos e piedosos. É o que eu te peço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Pai, toma conta do Brasil. Ajuda-o, socorre-o. Não permita, Senhor,
que o Brasil deixe de ser a pátria do Evangelho e que seja também a pátria da obra missionária. Amém, Jesus. Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.